Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva pela Rádio Paz do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves, em que você pode se inscrever, deixar o seu like, compartilhar com o maior número de pessoas, que tem sido uma bênção aqui o nosso programa. E estamos também dando seguimento à nossa série falando sobre os 10 mandamentos, e hoje nós iremos meditar aí no mandamento que diz respeito ao a desonestidade, ou não furtarás. E já estamos também caminhando para o fim da nossa série. Essa semana ainda faremos a conclusão da nossa série falando sobre os 10 mandamentos. E se você não acompanhou nenhuma das nossas mensagens falando sobre os 10 mandamentos, você pode procurar no nosso canal no YouTube, Miqueias Alves, na playlist Os 10 Mandamentos, ou na playlist do programa Palavra Viva, em que você pode encontrar lá todas as nossas mensagens. Mas vamos ouvir a nossa vinheta e nós voltamos já com o nosso programa, dando seguimento ao nosso programa. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem. E eu quero que você participe do nosso programa enviando a sua mensagem no WhatsApp 12991925941. 12991925941. 12991925941. Mande a sua mensagem, mande a sua participação, que nós estamos aqui prontos a lhe atender. Queremos saber de onde você nos ouve, de onde você nos acompanha, que é sempre um prazer aqui saber quem são os nossos ouvintes. E você que nos acompanha pelo YouTube, você pode deixar aí nos comentários a sua participação. Nós queremos também estar lendo aí os comentários, queremos estar sabendo aí um pouco de você. Nós vamos ouvir os nossos patrocinadores e logo em seguida dando seguimento à nossa série falando sobre os 10 mandamentos. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado na Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados.
Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados, fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Muito bem, muito bem. Vamos partir para a exposição da Palavra de Deus. E eu quero ler hoje então um texto com vocês de Êxodo, capítulo 20. E nós iremos ler o verso 15, que é aí o oitavo mandamento. O oitavo mandamento, já estamos meditando aí no oitavo mandamento, que diz: não furtarás. Não furtarás. Deixa eu completar a leitura desse texto com Êxodo capítulo 22, versos de número 1 a 4, em que deixa ainda mais evidente ou claro a respeito desse mandamento. Diz assim: se alguém furtar o boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total, e se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Esse é um assunto muito delicado. Eu achei interessante porque semana passada, final da semana passada, eu recebi um print de uma postagem que foi feita no Facebook de um cara que foi lesado, e que foi lesado por uma pessoa que se diz ser cristã, e não apenas se diz ser cristã, mas se diz ser pastor. E a pessoa lesada não confessa o cristianismo, não é cristã. E aí eu vi aquilo ali e falei assim, bem, eu não sei se é verdade, se é mentira, porque muitas coisas que chegam para nós, principalmente no WhatsApp, é fake news, é mentira. E aí eu tenho um conhecido que conhece essa pessoa, que já fez negócio com ela, e eu mandei, me explica isso aqui, eu quero entender o que está acontecendo aqui. E a pessoa confirmou, realmente algo havia acontecido. Para não bastar, eu não apenas fiquei sabendo do fato, mas conheci a pessoa que foi lesada. E foi lesada por uma altíssima conta. Não foi pouco dinheiro, foi muito dinheiro. E a pessoa ainda estava usando dessa situação e usando de mais engano para sair da situação. Não reconhece o erro, não reconhece seu pecado. E que não é a primeira vez também, porque já fez isso, infelizmente, com outras pessoas. Ou seja, falar desse assunto parece que quando nós falamos desse assunto, estamos falando de algo que está muito longe da nossa realidade. Mas não está. Está mais próxima da nossa realidade do que nós podemos imaginar. E todos os lugares onde existem pessoas, nós encontramos esse problema. E nós precisamos entender dois importantes fatores aqui para princípio da nossa conversa. Uma coisa é roubar, outra coisa é ser furtado.
Ou uma coisa é roubar, outra coisa é furtar. O roubo tem a ver com a violência. O ato de violência de alguém que tira a força é algo que é de propriedade privada de outro. Então, por exemplo, talvez eu, graças a Deus, nunca passei por um roubo. Alguém que me abordou, que agiu com violência, que nunca passei por isso. Mas eu já fui furtado. E o furto é o quê? É a mesma coisa. Alguém toma uma propriedade que é sua por direito, porém não por meio da violência. Geralmente o furto está associado ao quê? Alguém que toma algo que é seu, que lhe pertence, de forma o quê? Escondida. Passa a mão, leva embora. Eu fui furtado, por exemplo, já tem alguns anos atrás, um celular. O celular da LG que eu tinha. Era uma porcaria mesmo, não fez muita falta. Porém, quem ficou no prejuízo foi quem roubou, porque não estava tão bom assim. Mas é um furto, era um bem que eu possuía. Fui furtado. Porém, existem pessoas que são roubadas por meio da violência. Né? Você já deve ter visto muitos vídeos na internet, inclusive para falar disso. Sem contar os vários meios de corrupção que existem voltados ao roubo, a esquemas de pirâmide, a tantas coisas, a própria corrupção no meio da política, das empresas, das estatais e tantas coisas. Nós somos um dos países que convive com isso diariamente, em que pessoas são lesadas, porque os piores bandidos, os piores ladrões são os que vestem terno, que vestem gravata, que têm aparência de serem pessoas de bem, honestas, e acabam lesando os menos favorecidos, que acabam levando as pessoas a sofrerem algum tipo de dano. E esse é um problema gravíssimo, porque na verdade, vamos pensar aqui, quem é mais corrupto? Ou quem é mais bandido, mais ladrão? Quem se corrompe com 5 reais ou com quem se corrompe com 1 milhão de reais? Em ambos os casos é roubo. Seja aquele que rouba por 5 reais, aquele que rouba 1 milhão. Roubo sempre vai ser roubo. Furto sempre vai ser furto. Sempre vai ser um mal. E a motivação também não ajuda, porque tem gente que diz assim, não, mas o que rouba para pouca coisa, às vezes é porque está necessitado. Não, não existe isso. O honesto, ele pede. A pessoa honesta, mesmo quando ela está na miséria, ela tem que ter um mínimo de dignidade, de pedir ajuda. Mas roubar não é um meio lícito, não é um meio digno de se apropriar de algum bem. Mas a verdade é que o que rouba 5 do que rouba 1 milhão, quem é mais corrupto é o que rouba 5. Porque se ele se corrompe com 5, imagina com 1 milhão. E essas práticas são abomináveis. São abomináveis. São abomináveis. Ninguém suporta a ideia de ser furtado. Ninguém suporta a ideia de ser lesado de alguma maneira. E a grande verdade é que no passado, os filmes, até mesmo as séries, os jogos de videogame, o policial era o cara bom, o bandido era o cara ruim. Mas hoje a coisa se inverteu. Quem nunca viu La Casa de Papel, a série? Os protagonistas são quem? Os bandidos, que roubam a Casa da Moeda da Espanha. Os vilões são quem? As pessoas de bem. Se você ligar a televisão hoje, nas principais emissoras que tem maior audiência, fazem do policial o bandido, o errado, e fazem do bandido o inocente.
Nós sabemos que no contexto, vamos aqui fazer um recorte para o nosso contexto brasileiro, nós sabemos que existe um problema social, político, econômico, que atinge o nosso país historicamente falando. Nós podemos negar esses fatos. Mas eu não posso aceitar que o bandido saia como o inocente da história. Como a vítima da história. Não, a vítima é quem foi lesado. A vítima é quem foi o quê? Roubado, o trabalhador de bem. Que suou a camisa. Que trabalhou horas a fio para conquistar um bem, alguma coisa, e alguém foi lá e roubou ele. Lesou ele. E aí vem o nosso Deus, revelado nas páginas das Escrituras, dizendo, no 8º mandamento, não furtarás. Não furtarás. E aí você me pergunta, por que Deus deu este mandamento? Deus deu esse mandamento porque ele sabia que poderia existir homens, depois da queda, que iriam inverter a posição das coisas, a ordem das coisas. Porque veja bem, quem inventou o trabalho? Quem inventou o trabalho foi Deus. O trabalho existe antes da queda, depois da queda e vai ter trabalho no céu. Não pensa que você vai escapar dessa não. Só tem um lugar que não vai ter trabalho. Mas eu estou desconfiado que você não vai querer ir para lá. Mas vai ter trabalho no céu. O próprio Jesus disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também. Vai ter trabalho no céu. Não vai acabar o trabalho não. Deus deu trabalho, deu função, deu propósito para a vida do homem. O homem era o quê? Zelador, cuidador do jardim, lavrador da terra, agricultor. Era o mordomo das coisas de Deus. Nós recebemos o trabalho e mordomia, e há uma ideia até errada sobre essa palavra, porque na nossa cultura entende que a mordomia é para quem não está trabalhando. Não, o mordomo é o que trabalha. O mordomo é o chefe da casa, é quem mais trabalha. Nós somos o mordomo. Nós temos que trabalhar. E o trabalho começa onde? Antes da queda, depois da queda, e vai ter trabalho no céu. A antítese do trabalho é o quê? O roubo. O furto. O se apropriar de algum bem, não pela via do trabalho, mas por algum meio. Você já deve ter visto um vídeo que corre aí na internet. Um bandido, veja só, é cômica a história. Um bandido foi lá, roubou um carro. Aí roubaram o carro que o bandido roubou. O bandido, cara de pau, foi na delegacia e prestou queixa do carro que ele tinha roubado. Roubaram o carro que ele tinha roubado. Olha só que loucura. E tem uma reportagem disso na internet, procura, é engraçado de ver. Procura lá, o ladrão que foi roubado. E ele tava querendo o quê? Justiça. Ele tinha roubado de alguém. Aí foi roubado de novo. E aí quis o quê? Ele queria justiça pro que ele tava fazendo. Parece piada, mas é uma verdade. Procura na internet, você vai achar. Existem pessoas que querem enriquecer, querem prosperar, mas não querem fazer isso por meio do que? Da honestidade. Por meio da honestidade. Eu já ouvi situações de pessoa querer pegar o outro para bater, por quê? Porque agiu com desonestidade. Gente fala assim, não, onde mora fulano de tal? Eu vou ir lá e quero dar uma surra nele. Por quê? Porque agiu com desonestidade. Alguém foi lesado. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 4, versículo de número 28. Comportamento do que nasceu de novo. Capítulo 4, verso 28. Aquele que furtava,
Não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Você que nasceu de novo, outrora talvez estava no mundo do crime, vendendo as coisas de casa para comprar talvez droga, ou sei lá o que. Agora você nasceu de novo, então você trabalhe para que com o seu trabalho você tenha dignidade, seja uma pessoa de bem, e ainda você possa ser o quê? Uma pessoa que ajude o necessitado. Você percebe que nessa equação não tem como existir pessoas desonestas, mesmo aquele que passa necessidade. Por quê? Porque tem sempre alguém para ajudar aquele que está passando necessidade. Mas a desonestidade, o furto, o roubo não é o caminho para se apropriar de bens materiais. O trabalho é isso. Você tem, você compra. Você não tem, você não compra. Nem emprestar dinheiro. A Bíblia ensina que não é bom nem emprestar dinheiro. Porque você pode perder amizades. Você pode perder amigos. O dinheiro não tem amálgama. O dinheiro não tem liga. Aonde colocou o dinheiro na conversa, há separação, dissensão, contenda. É a raiz de todos os males. Ainda alguém vai dizer que você quer conhecer uma pessoa. Existem várias razões. Existem vários meios de você conhecer uma pessoa. Uma delas, dê dinheiro para ela. Segundo, dê poder para ela. Terceiro, briga com ela. Quer conhecer uma pessoa, briga com ela. E você sabe que tem gente que o problema é dinheiro. Eu tenho certeza que você tem alguém aí, que você já teve alguma dificuldade com dinheiro. E por causa disso você perdeu a amizade. Por quê? Porque o dinheiro não une ninguém, o dinheiro separa. As pessoas brigam por causa de dinheiro, por falta de dinheiro. Existe briga por todos os meios. Por causa do bendito dinheiro. E o problema é ter dinheiro. O problema é ter dinheiro no coração. Ter dinheiro como um Deus. Como um Senhor. Porque dinheiro na Bíblia é mamon. É um ídolo. E tem gente que faz do seu dinheiro, das suas posses, um ídolo, um Deus. Tem gente que achou um caminho, que ele acha que é o caminho da prosperidade, enganando os outros. E aí engana um, engana dois, engana três. E acha-se impune, porque infelizmente nós vivemos no país da impunidade. Mas tem uma coisa que eu tenho para dizer para você. Lá naquele grande dia não vai ter esse negócio não. A justiça da terra, ela é muito falha. Mas a justiça do céu não vai ser. Olha lá o que diz o profeta Malaquias, no seu capítulo 4, verso 1 em diante. Diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Está falando do juízo final. Todos os soberbos. Aí eu te pergunto, quem pode dizer que uma pessoa é soberba ou não? Somente Deus. Porque a soberba é um pecado de foro íntimo. Somente Deus pode sondar os corações. Somente Deus pode saber o que está na alma do ser humano. Aí diz, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está por vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas vós, agora os que temem a Deus, os que servem a Deus, os honestos, os justos, mas vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e a salvação trará
debaixo de suas asas, e saireis e crescereis como o bezerro do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos exércitos. Naquele grande dia, todos os soberbos, todos aqueles que agiram impiamente, que acharam que ninguém estava vendo, não se arrependeram dos seus pecados, não foram justificados pela fé, não foram salvos pela graça, não confessaram seus pecados diante de Jesus, não nasceram de novo, vão ter que prestar conta dos seus pecados. E lá, aquilo que talvez alguém burlou o sistema, e algum juiz deixou a coisa passar, ficou bonitinho, nada, lá não vai ter isso. Lá você vai ter que se apresentar diante do juiz dos juízes, do Senhor dos senhores, e prestar conta da sua vida. Nada vai ficar sem punição, porque o nosso Deus é um Deus de justiça. Por isso que o único caminho para nós é o que? A graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Que Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos de volta, dando seguimento à nossa série, falando sobre os 10 mandamentos. Que o Senhor continue nos abençoando, nos dando uma ótima semana na sua presença. Deus abençoe vocês e até amanhã.